No dia 23 de maio, aconteceu a abertura do segundo simpósio de comunicação social da Universidade de Guarulhos. As turmas de Publicidade e Propaganda e Jornalismo reuniram-se no Anfiteatro C da Unidade Guarulhos Centro para assistir à abertura oficial da semana, focada no tema Comunicação em Tempos de Redes Sociais. O evento de abertura contou com a participação do jornalista e diretor especialista de mídias digitais, Rodrigo Padron. A gente está muito preocupado em quê? Em criar uma reputação para o nosso cliente, uma reputação legal. Está preocupado com a questão da comunicação mercadológica dele, em vender o produto dele. Como é que eu construo opinião pública em favor da minha empresa ou do meu produto e assim por diante? Portanto, essa é uma preocupação nossa que deve ser pertinente. Vamos lá, visões diferentes aqui. Nos explica as adaptações profissionais que jornalistas e publicitários começam a realizar a partir de agora com as novas tendências. Primeiro, no caso do jornalista, é importante ele reconhecer a importância dessas redes digitais. Do que a gente está falando? A gente está falando de grupos, a gente está falando da sociedade organizada dentro de uma arquitetura cognitiva, ou seja, as pessoas estão em rede, elas estão se manifestando, estão interagindo, estão trocando informações. Isso para o jornalista é importante porque desconstrói um pouco da hipótese que a gente tem da agenda setting, né? Partindo do pressuposto que é a imprensa que define qual é a pauta da opinião pública. A imprensa seria a grande interface aí nessa questão. Eu não estou dizendo que não seja, e também que seja, apenas que é importante considerar que há uma desconstrução do papel do formador de opinião. Quem é o formador de opinião hoje numa sociedade em rede? Né? Na medida em que as pessoas têm canais e podem se manifestar, tudo isso é de graça, é livre, e as pessoas estão construindo as suas próprias agendas de discussão. Então vamos lá, um jornalista hoje, ele tem que saber escrever, fazer uma linguagem de vídeo, ele tem que saber numa linguagem de foto, né? Portanto, ele tem que dominar a questão da imagem, ele tem que saber escrever muito bem, ele tem que dominar as práticas do áudio, e de que jornalismo a gente está falando, né? Que entrega vai ser essa daqui a 10, 15 ou 20 anos? Qual é a relação que cada indivíduo hoje tem, né? Que a sociedade tem, com um jornal, por exemplo? E agora, as pessoas vão continuar interagindo com as informações, com o noticiário diário, da mesma forma que nós fazíamos, ou que fazemos hoje? Na verdade, toda a sociedade tem que se adaptar a essa nova realidade, a esse novo contexto que se impõe, que é de uma sociedade em rede. Em relação aos publicitários, muda completamente o formato. Quer dizer, o que na verdade as empresas querem é a atenção das pessoas. E quem tem a atenção das pessoas são os veículos de comunicação. Então a gente tem um modelo muito inspirado numa escola de Frankfurt, que é o modelo de emissor e o modelo de receptor. É o modelo em que eu penso a comunicação e entrego essa comunicação para alguém. Entrego essa mensagem, melhor dizendo, para alguém. Quando a gente vai para um modelo de rede, a gente fala de um modelo de imersão. Opa, mudou o jogo. Né? Eu tenho que começar a produzir, pensar a comunicação de um jeito diferente, pensando que o meu cliente estará imerso em uma rede. Né? E de que rede a gente está falando? Quer dizer, muda bastante essa relação, muda bastante o jogo aí. No dia seguinte, as oficinas foram abertas aos alunos de todos os semestres. Cursos especiais que visaram ampliar o conhecimento dos estudantes com o mundo em que começam a se conectar ao ingressar na universidade. Então, falar sobre consultório sentimental dos meios de comunicação de massa amplia o horizonte da atuação dos canais de comunicação. Então, se a gente vive numa sociedade mercantilista, capitalista, tudo é passível de venda, inclusive relacionamentos e sociabilidade. Então, a intenção da oficina foi mostrar um pouco do trajeto histórico do Brasil, o quanto isso influenciou nas relações entre os gêneros, a formação da família, do namoro, do casamento, e como os meios de comunicação de massa se apropriaram desse contexto e começaram a oferecer serviços mesmo de aproximação entre as pessoas, desde classificados pessoais até
programas de namoro na TV, casamento na TV, sites de relacionamentos, e o quanto isso constitui não só material de análise para o comunicador, seja jornalista ou publicitário, mas também como mercado de atuação. Então é interessante saber que o comunicador social, mais do que nada, mais do que qualquer outra profissão, ele é alguém antenado ao contexto social. A prática dos exercícios vocais é importante porque todos nós precisamos da voz para nos comunicarmos, não é? Então, se a gente souber colocar a nossa voz é a nossa personalidade. Então, se a gente souber colocar a nossa voz, as pessoas vão ter mais confiança no que a gente fala, vão ter mais segurança em acreditar naquilo que a gente está colocando. Não é? E para os alunos, principalmente, eu acho importantíssimo aprender a usar a voz justamente na questão das apresentações de seminários, nas apresentações que eles têm que fazer para os professores. O que acontece? Os alunos muitas vezes sabem o conteúdo, chega na hora, fica nervoso, não consegue respirar direito, a voz falha, a voz some. Então, tendo essas pequenas dicas, né, de como usar a voz, como fazer com a voz, eu acho que auxilia em muito o progresso dos alunos. A gente cuidar da nossa voz, principalmente quem trabalha com isso, cuidar para não gastar a voz à toa, né? Na escola teve aula de canto, coral, já vi bastante do que eu vi aqui, os exercícios eu já tinha visto já em aula de coral, em algumas palestras assim, eu sei que é importante. Quesito número 1, com certeza, é a qualidade da criatividade, é o potencial criativo. Quando nós pensamos nessa oficina de produção de curta-metragem ofertada para os alunos de publicidade e de jornalismo, o nosso foco é preparar esses alunos para uma linguagem audiovisual de ficção, uma linguagem que permita a criação, que fuja um pouco da formalidade, da publicidade e do jornalismo. Pensando aí no contexto das redes sociais, o produto de ficção ele tem muito espaço. E se a gente calcular ainda a criatividade desses alunos e a empolgação e somar esse espaço ofertado pelas redes sociais, a gente tem um potencial enorme de projeção profissional para esses alunos. Hoje, a posição do nosso país, do Brasil, no cenário de curtas-metragens é de destaque. A gente tem aí, por exemplo, o Festival do Minuto, né, que é uma referência internacional em termos de qualidade. As oficinas de comunicação social foram até o dia 24 de maio. Para você que se interessou pelo curso ou pelas oficinas, mas não estuda na Universidade de Guarulhos, fique atento aos vestibulares para o segundo semestre de 2012, nos dias 16 ou 17 de junho, ou agende prova eletrônica pelo site www.ung.br.